Paz do Senhor, os irmãos, podeis sentar. Glória a Deus por nós estarmos aqui outra vez. Assim o Senhor nos permite. Continuidade desse aprendizado é ímpar, né? Quanto mais nós buscamos de Deus, quanto mais nós humilhamos na presença de Deus em fazer lembrança de nossa pequenez, sempre faz com que nós possamos melhorar, graduar no conhecimento diante de Deus. Nós estamos alegres porque estamos aqui outra vez, Deus nos permite. Os irmãos há de convir como que a situação do mundo gira, as coisas acontecem ao nosso redor. Né? 2 abençoados cultos aqui que nós tivemos ontem, anteontem, uma escola bíblica dominical maravilhosa, né? Um aprendizado muito bom, e daí o contraste da situação, né? O inverso da situação. Um velório após um culto de domingo aqui, uma situação em que os irmãos viu que é trágica, tragédia para uma família, misericórdia. Um pai e uma mãe perdeu um filho com 19 anos, ainda mais nessa morte tão cruel, né? Que é a pessoa se suicidar. Deus não aprova nós tirarmos a vida do outro, quanto mais a nossa vida. Mas o que se diz respeito à salvação da pessoa, isso é um mistério de Deus. Somente Deus que sabe disso tudo, porque Ele é autor da vida. Então existe um calendário da nossa vida aqui na terra, e os porquês da vida, os mistérios da vida, somente Deus responde, né? Como nós estamos estudando sobre o apóstolo Paulo, como um homem conhecedor do Evangelho, vai parar numa cadeia, mas a cadeia não pôde impedir o Evangelho, as grades não pôde conter, né, o ensino da palavra de Deus. Foi um meio que Deus usou para entrar na classe elite ali de Roma, através do Evangelho. Apóstolo Paulo preso, e aí transmite essa carta, que é a carta da alegria, uma das cartas que foram escritas em prisão, além de Colossenses, Tessalonicenses, Filipenses. Essa carta, ela traz aí o regozijo ininterrupto de Paulo. É inexplicável isso, irmão, para nós, uma pessoa em sofrimento e com um regozijo ininterrupto. Como ele alcançou isso? Porque Deus fortaleceu ele. É uma forma assim que Deus usou, e Deus usa dessas maneiras, né? Como eu citei aqui de Davi, o gigante ali atormentando, humilhando o povo de Deus. Deus usou um meio que ninguém nem imaginava, não foi preciso de movimentar nenhum soldado do exército que já tinha em evidência, mas sim levantou um outro que estava lá distante, nada se condizia em relação ao exército. Davi foi ali e aconteceu o que nós sabemos bem da história. Paulo fala de alvos comuns a todos nessa epístola: o bem-estar do próximo, conhecimento de Cristo e trabalho em conjunto. Paulo frisa isso. Lembra que semana passada nós queríamos e falamos com o irmão, Deus não está nos permitindo estar aqui novamente, sobre o imperativo da unidade. Paulo exorta, na verdade, que tenhamos, né, a unanimidade de coração. Como é que é a unanimidade de coração? Aquele coração de amor, né? Portanto, que haja em vós, está aí no capítulo 2, versículo 5. Coloque ele aí para nós. Parece que é o versículo 5 mesmo, não me falha a memória. Portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Esse é um dos imperativos da unidade, que tenham a unanimidade de coração. Nós só vamos ter se tiver coração voltado para Deus, para a obra de Deus. O primeiro imperativo que eu quero discorrer com os irmãos aqui, imperativo, unidade de pensamento. Unidade de pensamento. Se não tiver unidade de pensamento, nós não caminhamos. Penso que o apóstolo Paulo já tinha dica do Antigo Testamento.
Olha aí, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então, o primeiro imperativo da unidade, o primeiro, unidade de pensamento. Quer prova bíblica? Quer o antídoto? Quer a defesa? Quer a clareza para nós entendermos? Amós 3,3, coloca aí. Se nós não tivermos unidade do mesmo pensamento, onde é que nós vamos adquirir unidade do mesmo pensamento? Dentro da Bíblia. Se nós arrumar outra coisa fora dessa Bíblia, nós temos que ler em Apocalipse, capítulo 22, o último capítulo da Bíblia Sagrada. Quem acrescentar, quem tirar, e por aí vai. Olha aí. Por acaso, olha só, Amós 3,3. Por acaso andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de comum acordo? Olha aí, o imperativo da unidade de pensamento. Não é uma coisa fácil, não. É fácil isso? Não é. Mas quando está em Cristo Jesus, há possibilidade, há credibilidade, há um avanço, e aí podemos citar, podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Foi o que o apóstolo Paulo carregou essa bandeira, escreveu aos filipenses, pela alegria de eles terem o ajudado e padronizado um pensamento cristão. De quê? De corporativismo. Igreja precisa ser corporativista. Quando esse menino, como é que é o nome dele? Voltei do pai, como é que é o nome do menino? É o esposo da menina, eu falei, Daniel. Ele citou no zap aqui, eu não atentei, e aí viemos para cá no encerramento da escola dominical. Ele perguntou se podia, né, fazer aqui o velório do cunhado dele. Prontamente, nós já aprendemos com o nosso pastor presidente, que é o nosso pastor, é o nosso presidente, e eu com alegria, né, posso dizer, muita alegria, da alegria, meu pai. Prontamente, nós já respondemos, não precisa nem perguntar, prontamente, porque nós já estamos aqui na atividade da igreja, nós estamos sabendo. Pós o culto, às 22 horas, tranquilo. O que precisar, vamos, né, somar. Isso é corporativismo da igreja. Poderia surgir aí um interregno, né, um espaço, um contratempo de ideias. Poderia surgir aí. Pessoal, mas como velar uma pessoa que não é membro daqui? A igreja é para isso, é para ajudar. Ele não é membro, mas a irmã é membro, o cunhado é membro. Então a igreja tem que abraçar essa situação. Exatamente, o que eu estou falando aqui, esse interregno. Irmãos, eu peço aqui, cadê o Vital, o pastor João Neto, que você já levantou? Pega os dois microfones, deixa um microfone lá atrás aí, e para os irmãos que quiserem participar, né? Vão participar, e o nosso pastor presidente. Deixa um exclusivo aqui para o nosso pastor. Pois é, vai levar para ele aí. Meus irmãos, então isso, tende em vós o mesmo pensamento que houve em Cristo Jesus. Um pensamento, né, é um coração voltado. Você, que somos pecadores, né, bem pecadores, só adquirimos isso através dessa palavra. Porque nós não somos bonzinhos. Então, através da palavra, o amor de Cristo vai invadir o nosso ser, porque Ele habita em nós todos os dias, cuida de nós todos os dias, está entre nós todos os dias, a cada manhã renova nossas forças. Então, primeiro imperativo da unidade que Paulo deixou exortando dentro dessa carta, unidade de pensamento. A igreja precisa ter unidade de pensamento. Como vai ter unidade de pensamento? Está aí, Amós, coloca aí, está aí, Amós 3,3. Por acaso andarão duas pessoas juntas, se não estiverem de comum acordo, tem que haver acordo. Pode falar. Quando o senhor que sempre fica aqui na praça, e o filho dele que quando andava erradamente, vamos dizer assim, e aconteceu a morte dele, e ele veio aqui chorando aqui, nem evangélico não é. Ele foi velado aqui, e as pessoas as mulheres e tudo, as pessoas que era mais ou menos da classe dele, eu nunca vi tantas pessoas mal vestidas, esquisitas dentro da igreja, e eu dei a palavra ao pastor Zé, nós cantamos hino, e hora nenhuma eu toquei nas vestes. Não infringiu, né? Nada. Não atacou ninguém. Eu levei a palavra de consolo, não falei hora nenhuma na vida deles, não tem nada a ver com isso, eu levei a palavra. Mostrando
o que aconteceu com o moço. Aqui, ó, foi revelado aqui. Isso. Então, é isso que nós aprendemos, irmãos. Sabe por quê, irmãos? Irmãos, nós não somos detentores de nada. Nós temos zelado daquilo que Deus nos proporciona, gozar, mas nós não somos detentores. E a igreja só cresce, a igreja só avança, só caminha, só progride, se tiver essa unidade de pensamento. Um pensamento só, esse pensamento. Olha só, e coloca aí no capítulo 2 de Filipenses, o capítulo 2, o versículo 13. A religiosidade, irmãos, ela produz atitudes só de fachada. Somente o Espírito Santo de Deus é que faz em nós paz, amor. Só o Espírito Santo traz aquele compêndio, né? Vamos colocar como um compêndio lá de Gálatas 5:22. É um compêndio aquilo ali. Né? São 9 dons. Então, olha só, porque é Deus quem produz em vós tanto querer como realizar segundo a sua boa vontade. Então, a religião, ela trabalha em nível de mente e emoção. Você entendeu? E a religiosidade produz atitudes somente de fachada. Somente o Espírito Santo é capaz de gerar frutos autênticos de amor, né? De paz, de longanimidade, de fidelidade, de alegria, que inclusive é o carro-chefe dessa epístola, dessa carta, é a alegria. É a alegria. Então, nós precisamos entender, essa unidade de pensamento, ela é recomendada severamente pelo apóstolo Paulo, ali aos Filipenses. Porque não tem como crescer se não tiver essa unidade de pensamento. Um pensamento tenaz, um pensamento brando, um pensamento corporativista, um pensamento de amabilidade. O irmão quer fazer isso, departamento. O irmão está com intenção de fazer isso. Se ele começou já a fazer errado, ajuda, o exorta, mas de maneira branda, de maneira tenaz, ser complacente com a situação, entender que aquela pessoa tem aquela fragilidade, não tem aquela habilidade. Você vai fazer o quê? Você vai exortar, mas amando, somando, para não haver ruptura. Pastor Jorge Linhares, de Belo Horizonte, ele tem uma obra que diz por que as pessoas saem da igreja. Nós queremos uma hora pedir a Deus para a gente entender, aqui para a nossa igreja local, é um alerta muito grande. Por que as pessoas saem da igreja? As pessoas saem da igreja por causa de pastores que dão mau testemunho. As pessoas saem, começa daqui de cima. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. O carro está preso, embargado. O apartamento está embargado. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Dívidas que ficou para trás e não foi resolvidas. Não dou conta de pagar, não posso. Me habilita na ordem desse pagamento. Vê em mim que eu não tenho condição, provo que eu não tenho condição, mas eu tenho condição de pagar dessa forma, te presto um serviço, eu tenho algo que eu faço, que eu trabalho, possa te servir, ou se não, prorroga o prazo, há tanto tempo, até eu ter condição, mas dê a satisfação. E quantos que não fazem isso? Pessoas saem da igreja por isso. E outras coisas, é muita coisa. Lá ele cita também, porque as pessoas saem da igreja, falta de um estacionamento, aquilo que eu já falei, falta da escola bíblica, do investimento nas crianças, que as crianças não é o futuro da igreja. O futuro da igreja, todavia, é do Senhor Jesus Cristo. O futuro é na mão dele. As crianças é o presente de Deus para a igreja, para a solidificação, para a coluna, alicerce e continuidade da igreja sustentada por Deus, através do ensino da palavra de Deus, do investimento, dessa unidade imperativa de pensamento, já colocar na cabeça das crianças, elas ficarem inculcadas com a palavra de Deus.
cresce, se estrutura, carrega a bandeira da igreja, do ministério, traz o futuro para dentro da igreja. Quantos jovens nós temos aqui que é formado, quantos talentos nós já citou que tem aqui, pessoas que têm talento, que são jovens, tem que valorizar. Então a gente tem que ter muito cuidado, nós devemos ter muito cuidado. Porque em toda igreja tem essa entrada e a saída, esse rodízio. Mas olha só para aqueles que são firmes, que ficam na igreja. Porque são bem fundamentados pela palavra de Deus. Está nesse primeiro pensamento aqui, que é o imperativo da unidade, porque está nessa unidade de pensamento que Jesus ensina, e o apóstolo Paulo recomendou e recomenda e serve para a igreja até hoje. Não está em falta não está em desuso não. Então o pastor Jorge Linhares ele alenca ali vários itens por que as pessoas saem da igreja. Vai de música, vai de escola bíblica dominical, vai de pastor, vai de departamento, um monte de coisa que nós devemos ter a perícia, a diligência, a prudência, a sabedoria que nós precisamos para que a igreja seja fortalecida. Caminhando mais um pouquinho, o segundo aí, imperativo da unidade, o segundo imperativo. Unidade nos relacionamentos. Nos relacionamentos. Essa era uma igreja que completava a alegria de Paulo. Ela tinha esses imperativos. Ela tinha uma unidade de pensamento. E aí ela tinha também essa unidade nos relacionamentos. Que é esse mesmo versículo, tudo dentro desse mesmo versículo aí do capítulo 2, aí, o versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nos relacionamentos, nós falamos aqui sobre as relações interpessoais. E tem tanta coisa que nós precisamos, irmãos, nos resignificar. O que significa essa palavra? Nós temos que reaver. Nós temos que fazer aquela reflexão. Resignificar-se, melhorar, qualificar mais ainda, melhorar mais ainda. Nós precisamos disso aí, para poder habilitar o crescimento da igreja. E nos relacionamentos, irmãos, precisamos ter o que o Salmo 133 traz para nós de ensino. Coloque ele aí, o primeiro versículo. Todo mundo sabe, né? É um texto emblemático para nós cristãos. Você vai entendendo que uma coisa vai ligando com a outra dentro da palavra de Deus? O Antigo Testamento com o Novo Testamento, uma coisa vai fazendo a hermenêutica ali, a comparação, um para lá, para você entender como é que é a base do Evangelho, como é que é essa avenida que nos alcança, que é esse Evangelho que nós vamos falando aqui. Olha só aí, é essa unidade nos relacionamentos. Como é bom e agradável os irmãos viverem o quê? Como diz o presidente, união. É em união. A igreja precisa disso. Se não tiver união, não vai, não caminha. Está lá, Amós 3:3, que nós lemos agora há pouco. Não vai caminhar, não consegue caminhar. Nessa interação de relacionamento, nós que somos cristãos, nós precisamos entender o lado da outra pessoa. Não só o nosso lado, só o nosso ponto de vista que prevalece. Mas dentro da palavra de Deus. Nas mutualidades que nós falamos, irmãos, já sabem disso aqui. Sempre diz para nós, respeitar uns aos outros, honrar uns aos outros, amar uns aos outros, admoestar uns aos outros. Quando está caminhando ali na contramão, está tendo um equívoco dentro do trabalho, dentro da função. Isso é necessário para que os nossos relacionamentos sejam mais próximos. Porque se nós não buscarmos isso, e como é que nós vamos poder interpretar esse Salmo 133? Como é bom e agradável os irmãos viverem em união. Isso é muito importante. A igreja, quando ela faz as considerações, e ela sabe o significado, a importância desse Salmo 133, há um grande crescimento. Porque o inimigo não vai atrapalhar.
Não vai adentrar, porque a igreja está blindada com isso aí. Você já viu aonde, no governo, olha o impasse que nós temos no nosso governo. A governabilidade do nosso presidente é um cara que até aqui, né, tem mostrado que ele não tem aquelas coisas lá para trás que os outros têm, é um passado ali fraudulento, mas ele está sofrendo um embate, porque não está tendo a união dos três poderes, executivo, legislativo e judiciário. Cada um está puxando para um lado. Vai chegar aonde? Em lugar nenhum. Por que que ele abriu aí e deixou acontecer essa carta aberta? Ele socorreu lá o Temer, fez a carta aberta. Muita gente chamou ele de frouxo, que ele é traidor, porque todo mundo estava esperando outra coisa dele. Todo mundo queria o quê? Todo o povo, a nação do dia 7 de setembro, estava querendo o quê? Hã? Eles falam de golpe militar, intervenção militar, intervenção federal. Nenhuma dessa situação ia resolver. Porque ele não tem uma base, politicamente falando, ainda não tem uma base, não tem um partido solidificado. Ele tem a política do palanque, ele tem a política do mito, que nós todos, né, somos aí, anunciados todos os dias, e por isso até agrada a nós, e fez com que ele ganhasse a eleição. Mas ele está lidando com o quê? Com um sistema. E o sistema é diferente disso, o sistema é lei. Vai ter que ter assinatura, vai ter que ter aprovação. Ele precisa conquistar a Câmara, o Senado, a Câmara dos Deputados Federal, para poder aprovar os vetos. Senão ele não vai, não caminha, não vai adiante. O que é isso? Traz para nós aqui, praticamente. Não tem união lá dentro. Não vai, não caminha. Exatamente. Só que esse sistema é um sistema global. Eles derrubaram, foi o Donald Trump. Foi o Donald Trump que eles derrubaram, um cara da nação mais poderosa do planeta. O que é o sistema, irmãos? Nós falamos isso aqui o ano passado. Apocalipse capítulo 13, fala das duas bestas. O que é o sistema? Religioso, político e econômico. É o sistema, é a besta. Apocalipse capítulo 13, você pode ler lá, tem duas bestas lá. É a besta atual que está trabalhando, que forma? Continua sendo a mesma forma. Política, religião e economia. Então está lutando com o sistema. Eu estou trazendo isso aqui só uma ilustração para nós entender que ele sozinho não consegue, porque não falam a mesma língua. Igreja é diferente dessa forma, no lar, na família é dessa forma. Olha, família unida é o quê? Família? Próspera. Família desunida. Quem é que bate pau, machabão? O estelionatário, Satanás. A turma lá de baixo que o pastor Júnior fala. Nós aqui somos uma família da igreja. Irmãos, se cada... Oi? Um do outro. Então, nesse imperativo da unidade do pensamento, unidade nos relacionamentos, precisa ter essa comunhão. É agradável. Olha aí, só esse versículo. É agradável, agrada. Já imaginou, irmãos, essa nação nossa, a riqueza que é? Todos nós sabemos, brasileiros. Se esse executivo, se esse legislativo, se esse judiciário, se todo mundo viesse com uma política densa, uma política de investimento em educação, saúde, segurança, tecnologia e por aí outras coisas mais, sem a corrupção, sem a fraude, nossa nação não estava nessa turbulência tão grande, porque é um país muito rico o nosso país, porque falta isso aí, falta unidade de pensamento, falta unidade nos relacionamentos. Os irmãos bem sabem disso aí, todo mundo aqui sabe isso de cor e salteado, então precisamos ter um relacionamento como Cristo Jesus se relacionou com os seus discípulos. E aí nós vamos caminhar e vamos vencer. Terceiro, unidade espiritual. A igreja precisa ser unida de alma, porque Jesus, coloque aí para nós aí, João capítulo 17, versículo 22 e 24. Jesus orou para que todos aqueles que creem possam ser um como Ele e o Pai. Olha só
a unidade espiritual. Nós vivemos o que hoje? Em muitas denominações e no seio evangélico, uma apartheid espiritual. Qual que é o sinal de espiritualidade que um cristão revela, que nós podemos transparecer? Qual que é? O amor. É um deles, tem vários, mas o amor é um deles. Nós como cristãos, que adianta nós virmos aqui na igreja e não ter esse amor? Nós não vamos mostrar espiritualidade, além que são muitos itens para nós. Olha só aí o que diz aí o texto de João 17, 22 e 24, olha só. Eu lhes dei a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Quem? No próximo versículo. Eu neles, Jesus, nos discípulos. E olha que era o mestre dos mestres, hein? É o mestre dos mestres, né? Jesus. Olha só dentro desse versículo aí, que traz aí a unidade espiritual. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça que me enviastes e o amastes, assim como me amaste. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça, essa versão, é a minha aqui, reconheça, deixa essa versão que estava aí, Eliane. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a fim de que o mundo reconheça, a fim do que o mundo reconheça. O mundo lá fora, irmãos, tem que reconhecer a igreja. A igreja tem que ter o trabalho social, a igreja tem que avançar, graças a Deus essa igreja nossa tem ajudado muito, mas ainda está muito pouco, nós podemos avançar muito mais ainda. Se tão somente nós começar a entender o que é essa unidade, né, é imperativa para nós. O que é imperativo? É mandamento, não é opção para nós não, é mandamento. Quando você está ofertando, quando você está dizimando na casa do Senhor, há um investimento na obra de Deus. Nós temos aí missionários que nós cooperamos com missionários. Nós temos pastores que nós ajudamos. Essa pandemia, nós estamos ali, esse final de ano nós vamos chegar ali no canhoto nosso ali. Vou mostrar para os irmãos aí, para os irmãos saber o quanto que nós ajudou somente em cesta básica, sem contar financeiro que nós já ajudamos. E olha que é muito pouco, precisa ajudar muito mais. Precisa ir mais longe do que isso. É o dever da igreja. A igreja não pode buscar migalhas do Estado, ficar dependendo do Estado. A igreja é que intervém pelo Estado, a igreja é que orienta o Estado através de Deus lá no céu, a movimentação caminhar, ajuda na soma social, em todo aspecto. A igreja que ajuda. A igreja não precisa ter essa necessidade de ficar buscando o Estado. A igreja precisa obedecer o Estado, primeiramente a Deus, obviamente, mas obedecer o Estado, andar dentro do que é necessário em lei, a âmbito de lei. Mas a igreja abençoa o Estado, ela abençoa o Estado. E aí, olha só, eu neles e tu em mim, para que eles sejam levados à plena unidade, a plena unidade. Plena unidade é o quê, irmãos? Confiança, crédito, acreditar. A pessoa está aqui, você acredita no irmão que está aí no banco, você acredita no irmão que está vindo, que você o conhece, você confia. Isso é plena unidade. Amor. O governador nosso aqui foi lá no Vaticano para poder receber a bênção do Papa. Olha aí. O governador nosso aqui. Buscando, né? Foi lá. E aí a igreja, ela tem que cumprir esse papel, ela não está fora dessa linha de trabalho, não precisa disso, né? Desse trabalho. Então, Jesus, né, mostrou isso aí para nós. Na igreja de Deus não há espaço para disputa pessoais, igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campeonato de desempenhos pessoais. Eu anotei isso aqui, presta atenção. Na igreja de Deus não há espaço para disputas pessoais, a igreja não é um concurso de projeção,
O que é esse concurso de projeção? Nós temos a teologia, precisamos ter teologia, mas tem tanta gente por aí por fora, não estou falando daqui não, tá? Mas existe, está entrando na teologia para fazer uma carreira, né, de projeção. Tem que passar por isso. Tem muita gente que entra nessa visão. Uma visão do financeiro. E o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, e esse de cruz, bem longe, bem aquém, bem aquém. Então, na igreja de Deus não há espaço para disputa pessoais, igreja não é um concurso de projeção pessoal, nem um campeonato de desempenhos pessoais, não é isso. A igreja é o corporativismo, é a comunhão, é a lealdade, é a sinceridade, é um coração voltado para Deus, em humildade, em trabalho. É aquilo que lembra que nós falamos aqui, o pastor só é pastor numa igreja, enquanto ele estiver servindo a igreja. Enquanto ele estiver servindo a igreja, em todos os aspectos, ele estiver servindo a igreja. Quando a igreja passa a servir o pastor, já está ao contrário. É o que nós aprendemos pela palavra. Jesus veio o quê? Veio para servir. Olha o exemplo, é bíblico, né? Coisa do pastor não. Precisa servir. Nós precisamos. Aí nós vamos entrar nessa cadeia, nesses imperativos. Unidade de pensamento, unidade nos relacionamentos, unidade espiritual. Igreja precisa disso aqui, dessa palavra. Nós precisamos, eu preciso, você precisa, nós precisamos, todos precisam. Se nós não olhar pela palavra de Deus, nós estamos indo na contramão, na contracultura das Escrituras Sagradas. Essa é a bem verdade. Então, precisamos ter essas reflexões. O quarto aí, unidade de sentimento. Nós já falamos de pensamento, relacionamento e sentimento. Coloca aí para nós. 3 João. 3 João, capítulo... Não, 3 João, não é capítulo, né? Só tem um. 3 João 9, 11. Eu coloquei um ponto aqui. Olha o que diz aí. 3 João. Tá, mas eu quero conferir aqui na minha Bíblia. Aqui. 9, 11. Olha só aí a unidade de sentimento. Os irmãos sabem dessa história aí, né? Diótrefes e Demétrio. Vocês sabem dessa... Todos já leram aí, já sabem, né? Escrevi à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ser o líder entre eles, não nos recebe. Por isso, se eu vos visitar, trarei à memória as coisas que ele faz, proferindo palavras insensatas e maldosas contra nós. Como se isso não fosse o bastante, ele não recebe os irmãos, como também proíbe de fazê-lo os que querem recebê-los e ainda os exclui da igreja. Você sabe ali que havia um embate, essas duas pessoas na igreja ali. E Paulo orienta que, fora da unidade do sentimento, que é o amor, que é essa verdadeira unidade cristã, não há como caminhar, não caminha. Está aqui o texto, traz para nós. Então, a igreja precisa, imperativo da unidade, nós precisamos ter unidade de sentimento. Isso aqui traz para nós aqui, ó, quantas pessoas querem proibir as outras pessoas de certas coisas que vai fazer. E aí nós precisamos usar o sensorial de Deus. Tem que usar o sensorial de Deus. Tem que pedir a Deus a sabedoria, como está discorrendo aí, ó, Provérbios, né? A sabedoria. Porque, de repente, conforme a forma que eu falar, ou que você falar, estou dando só exemplo, não que ninguém está fazendo isso, vamos ofender aquela pessoa, e ela vai ficar frustrada, e ela vai voltar na igreja. Essa é uma das formas das igrejas, as pessoas não voltar na igreja, dependendo do tratamento. Por que nós temos esse grupo aí de integração e recepção? Para poder receber bem as pessoas. Lembra aí dos nossos cultos aqui no domingo? A alegria de nós falarmos, irmão, que alegria receber você aqui.
É bom você ir na casa de alguém e ser mal recebido? Você volta lá? Pode responder, volta? Você volta, João Neto? Hã? Não volta. Principalmente, então, a casa de Deus. Né? A primeira impressão é a quê? Fica. A pessoa foi bem recebida, o sorriso largo, né? O cumprimento, o tom de voz, né? O remanejo da pessoa aqui dentro, senta aqui, fica à vontade, precisa de alguma coisa. Nós temos aí um aparato aí que nós fizemos, elaborou aí, sobre recepção. Irmãos, existem igrejas aí, eu conheço igreja metodista, que pós um culto, os convidados que chegam ali tem uma sala separada, levar lá um suco, uma balinha para as crianças. E isso, irmão, sabe o que chama isso? Pós-evangelho. É você estar evangelizando. Não só a palavra, não só aqui a igreja. Lembra desse trimestre que encerra agora? Que nós falamos, a frase que nós falamos aqui? Quem é que lembra que está aqui e pode falar? Vamos ver. Não, esse é o emblema, é o jargão que nós temos nosso aqui, né? Não basta conhecer a casa de Deus. É necessário conhecer o dono da casa. Aí nós vamos mostrar para quem chegou aqui, ó, essa igreja ela é alegre, eu fui muito bem recebido. Né? Eles têm aí esse imperativo de sentimento pela gente. Né? Eles me tratou muito bem, foram muito dóceis. Gostei, me ligaram. Por isso que precisa desse trabalho, precisa dessa envergadura. Só um sozinho não dá conta de fazer. Por isso que a igreja tem essa distribuição das atividades. Aí essa forma vai o quê? Qualificar a igreja, padronizar a igreja. A igreja metodista, ela é campeã nisso, a batista, a presbiteriana. Nós não precisamos copiar nada deles, mas podemos aprender que isso dá certo, isso funciona. Aí nós podemos agregar isso em nosso meio, pedindo Deus para dar uma dissertação para nós com maior amplitude ainda. E Deus dá. Lembra da pregação aqui de domingo? Deus dá o recurso que nós temos na nossa mão. Nós temos riqueza na nossa mão. Precisamos alimentar dessa palavra, colocar ela verdadeiramente, trazer para a vida prática. Porque não é do jeito que a gente quer. Meu irmão, nós sofremos muito, todos nós sofremos. Porque nós queremos ver uma coisa do nosso jeito. Do jeito de Deus é totalmente diferente do nosso jeito, irmãos. Pode olhar no Antigo Testamento a forma que Deus trabalhou nas pessoas. Todo mundo pensava que Deus ia chegar e fazer uma situação assim, né? Por exemplo, vamos pôr o povo lá no Mar Vermelho. Chegou ali em Piairote, lá em Êxodo 14, discorre todo esse episódio, esse fato que aconteceu. O povo chegou ali o quê? Beco sem saída. O que eles já fizeram? Pode falar. É uma coisa muito interessante. Nós temos que procurar conhecer a palavra de Deus e saber aonde a gente está também, porque... Saber o seu lugar. Você invadir o espaço do outro, você está errado. Aí você travar as pessoas... Está errado, trava a guerra. Aí acabou. Trava a guerra. Tem que saber os limites. Aí é onde é que entram as mutualidades que estão inseridas na Bíblia. Respeito. Deus dá isso para nós, a Bíblia ensina isso para nós. Esse Diótrefes, aí, por exemplo, aí ele proibia lá. Ele até excluía as pessoas lá, quer dizer, ele estava impedindo a obra de Deus. A obra de Deus. E a gente tem que refletir muito sobre isso, porque dependendo da palavra que nós falamos, eu erro, você erra, todos nós erramos. Mas nós temos que reconsiderar os fatos, voltar atrás, ponderar as situações. Aí nós só vamos adquirir, todos nós, viu? Todos nós, não tem ninguém excluído isso aqui, todos nós vamos adquirir isso aí. Voltando lá, o episódio do Mar Vermelho. Todos aqui sabem. Irmãos, olha, o que é o ser humano? Lá no Egito, o que aconteceu? Tanta praga o povo viu, o povo hebreu só de regalia. Piolho na cabeça lá dos egípcios, seda na cabeça dos hebreus. Escuridão lá para os egípcios, luz para os hebreus. Água com sangue lá para os egípcios, água potável para os hebreus. E por aí vai, né? Muito mais coisa. E o povo chega ali ainda, cria casa, já foi direto no líder, no Moisés. E aí? E aí?
E agora? Para intimidar. Porventura lá não tinha sepulcro, né, para nós sermos sepultados lá dignamente? Por acaso nossos corpos aqui agora vão ficar aqui para os corvos aí na praia? O que mais feriu lá, que o faraó liberou mesmo, foi quando matou o filho dele. A morte foi porque aí mexeu, né? Então, esse imperativo, tá encerrando aqui os imperativos, o tempo já está indo embora, irmão, está passando tão rápido. Esse sentimento, nós precisamos, a igreja precisa trabalhar com um sentimento bem denso, tenaz na igreja. A igreja precisa ter docilidade nas coisas. Nós precisamos disso. Nós precisamos disso aí. É importante para nós. Eu quero falar com os irmãos aqui sobre o que nós tínhamos falado sobre as prisões que ocorreu com o apóstolo Paulo. Nós bem sabemos aí que ele foi preso em Jerusalém, foi preso em Filipos, foi preso em Roma. E eu anotei aqui, o pastor Wagner, eu pensei que ele ia estar aqui. Mas ele não veio. Coloca aí para nós aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 28, versículo 10. Paulo ensinou os filipenses a orar a Deus e confiar nele, né, porque Deus traz paz para nós, está aí no capítulo 4 de Filipenses. Quando e onde essa epístola dessa carta foi escrita, eu queria deixar isso aqui claro para os irmãos e para mim também, né, porque a gente está sempre aprendendo, né, que essa carta, olha aí aqui que fala Atos, primeiro, pode deixar Atos 28, 10, está aí, né, e eles nos distinguiram com muitas honras, e ao embarcarmos puseram a bordo as coisas que, não, está errado, coisas que nos eram necessárias. Eu acho que eu anotei isso aqui errado. Volta aí, coloca Filipenses capítulo 1, versículo 7. Anotei isso aqui errado, irmãos. Quero só que passar para os irmãos que nós ficou numa dúvida sobre a questão da prisão de Paulo. Ele escreveu a carta a Timóteo, a segunda carta em Timóteo, ele estava algemado dentro de cadeia, dentro de calabouço. Essa é a diferença. Essa carta de Filipos, ele escreveu numa prisão em Roma, só que estava em uma casa à parte. É Atos, onde que eu coloquei aqui? Atos dos Apóstolos. É isso mesmo, 28, só que eu coloquei o versículo errado, Eliabe. Tá? Porque está aqui, está 16, eu entendi 10. Coloque no 16, por favor, está dentro desse capítulo mesmo, não está errado não. Olha lá. Quando chegamos a Roma, o centurião entregou os prisioneiros ao general do exército, mas permitiu-se que Paulo morasse à parte sob a guarda de um soldado. Paulo escreveu essa carta lá em Roma. É só para a gente tirar essa dúvida aqui, eu queria que o pastor Wagner estivesse aqui, só para a gente tirar essa dúvida, porque eu falei aqui no início, quando nós começamos o estudo aqui, que Paulo, né, escreveu a carta em prisões fétidas de Roma, mas essa carta, ele escreveu ela, ele estava em uma casa, foi permitido em uma casa para ele em Roma. No versículo 30, avança aí, só no versículo 30, desse mesmo capítulo de Atos 28. Paulo morou durante 2 anos inteiros na casa que havia alugado e recebia todos que o visitavam. É só para fazer uma confirmação com os irmãos que essa carta de Filipenses foi escrita lá em Roma, em uma casa à parte, mas ele preso. E a carta que fala, que ele escreveu, é a 2 Timóteo, que ele escreveu em calabouço, algemado e preso em calabouço. Tá? Quer a confirmação disso aí? Pode abrir aí. Coloca aí, por gentileza, 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 6 e 8, traz essa afirmativa. Que Paulo escreveu a carta a 2 Timóteo, ele estava algemado e preso no calabouço. Quando a mim já estou sendo derramado como oferta de libação, e o tempo da minha partida está próximo. Próximo versículo. Combati o bom, como todos nós sabemos isso aí, né? Já no final, quando o apóstolo Paulo escreveu essa carta a 2 Timóteo, preso, algemado,
né, em situação mesmo degradável, a situação dessa prisão dele. Próximo versículo. Desde agora a coroa da justiça me está reservada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos que amarem a sua vinda. Quantos amam a vinda de Jesus aqui? Isso aqui é só para a gente tirar aí o desencargo de consciência, né? Os irmãos entenderam aí? Então nós precisamos do imperativo da fé. Paulo recomenda isso aí nessa carta, para que nós tenhamos unidade de pensamento, é um dos primeiros imperativos da unidade. A unidade dos relacionamentos, segundo, unidade espiritual, a igreja precisa ser espiritual, a igreja precisa orar, a igreja precisa jejuar, a igreja precisa da palavra de Deus, a igreja precisa da consagração. Nós todos precisamos, que aí dá continuidade no que Deus mais quer, crescimento da igreja. Deus quer o crescimento da igreja em todo sentido. E aí vem a unidade de sentimento. A igreja precisa ter esse corporativismo. Portanto, que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Isso aí nós temos que ficar inculcado na nossa mente. Gente, mas que sentimento que é esse? Amor. Ai, como é que eu vou ter amor? Por isso, aquilo outro, por outro, aquilo outro, assim, como? Eles não sabem o que fazem. Irmão, nós só vamos aprender o amor, vocês, todos nós só vamos aprender o amor quando nós temos a responsabilidade, entendemos desse imperativo, dessa comunhão. A igreja não pode parar. A igreja que fica na dúvida, fica titubeando na questão da comunhão, da compreensão, desse sentimento, desse relacionamento, perde muito. A igreja perde tempo, perde muito tempo. Nós precisamos nos convergir a isso. Amém? Deus abençoe os irmãos, e se Deus permitir, outra terça nós vamos discorrer, e eu quero dizer para os irmãos, não falta espaço para ninguém aqui. Para ninguém. Graças a Deus. Na nossa igreja não falta espaço para ninguém. Sempre nós estamos convidando um ou outro para ensinar, o espaço em tudo, que não falta espaço na nossa igreja para ninguém. Volta aí, Eliab. O pastor está pedindo para nós, por favor. Timóteo? É o outro. Próximo. É o último. Então é o 9. Desde agora a coroa da justiça está reservada, qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Olha aí, e não somente o egoísmo dele, ele não tinha egoísmo. Não tem egoísmo. Porque aí a pessoa é egoísta, que ele está numa boa aí na igreja, porque o outro está estrumbicando por lá, já se vira. O problema dele lá, cadê o amor? Falta corporativismo na igreja, aí desimperativo. Ele aí, até no momento, aí a coroa lá, ele também desejou para nós também. Exato, e aí, e não somente a quem? A mim, mas a todos, ao pluralismo aí. Então, a igreja pode atingir essa riqueza, se tão somente nós tivermos esse imperativo de unidade para a nossa vida. Se nós mantermos isso aí, a igreja avança mesmo, nada pode barrar a igreja, que os membros da igreja, eles somam nesse aspecto. Vamos cooperar? Vamos cooperar. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Vamos fazer aquilo? Vamos fazer aquilo. Sem partidarismo, sem nada. Aonde há partidarismo, é só no Congresso Nacional, na Câmara do Deputado Federal, Estadual, só lá. Na igreja não pode haver partidarismo. A igreja que tem partidarismo, ela fica no processo de caranguejo. Não pode haver isso. A preferência é preferência. Não pode ter. Se tiver, não vai. E é o seguinte, aí você pensa, a igreja não vai. Você também não vai, não. Não vai. É ou não é? Atinge, porque você faz parte do corpo. Não vai. Não vai. Nós não vamos. Nós temos que caminhar nesse imperativo da unidade. Isso é um maior equívoco dentro da igreja. Nós temos que falar isso aqui com ousadia. Pois partidarismo,
eu vou dar uma palavra aqui, às vezes até pesada, você começa a se tornar gangues eclesiásticos. Por isso que existe o apartheid espiritual, por isso que existe esse apartheid do sentimento, apartheid da responsabilidade. Isso não funciona na igreja, não funciona. E lembra aqui que o... não dá mais tempo, senão nós vamos dar muito tempo, senão é mais profundo. O pastor João Neto vai... Palavra abençoada, né, irmãos? Né? Tem um casal ali que está nos visitando, né? Ah, sim. Amados, deixa eu falar aqui. Antes de tirar a oferta, com a permissão do pastor Juvenil e do pastor Walter, ali está a mãe do Antônio, que estava sendo velado, né, durante a noite, aqui, o qual nós ficamos a noite toda, né? E eu senti no coração, né, sobre a palavra aí, a unidade, nós abraçar, fazer uma oração por ela. Eu queria que ela viesse aqui na frente, e ela estava falando para mim, pastor, que ela vai estar congregando conosco. Tá? Ela vai estar congregando, a partir de hoje ela está com a gente aqui. Vem aqui na frente, vamos estar orando para Deus. Só eu sei que minha mãe tem 21 anos, pastor Walter, que perdeu meu irmão, é uma dor que não acaba nunca, pastora Celestina. Então, vem aqui na frente, vamos orar por ti. Não quer não? Ah, não é não? Ah, não, é porque eu confundi, parecida. Eu achei que era, desculpa, igreja. Então, vamos levantar a oferta, né? Vamos cantar o hino? (26) Faz tempo que essa igreja não canta o hino 26. Confundi. Sim. Vamos estar sobre seus pés. És bem-vindo em nome de Jesus. És bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém nos visitando? Só as duas, né? Amém. Quão glorioso cristão é pensares na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e as ruas de ouro e cristal. Pensa como será glorioso ver-te a triunfal multidão, que cantando aguarde a chegada dos que vencem a tribulação. Se é glorioso pensar nas grandezas, nos prazeres que acodem aqui, qual será desfrutar as riquezas que esperam os salvos ali? Os encantos do mundo não podem ofuscar essa glória da lei. Não almejas viver, ó amigo, nessa formosa Jerusalém. Amém? Pastor Valteir vai estar fazendo a oração do terno e pastor Juvenil dando as bênçãos. Ele mesmo, né? Amém. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos orar e agradecer a Deus por esse dia, por mais uma vez na casa de Deus. Está aqui a nova revista.
no próximo trimestre, vai falar sobre Efésios. Já está à disposição para a igreja. Com certeza será uma benção. E eu tenho certeza que vai ser sim. Vamos orar. Quero agradecer a todos que aqui vieram ontem, na vigília, casa de oração, aqueles que ajudaram, pastor Toninho, a todos que estiveram aqui conosco, auxiliando, o pastor Juvenil estava aqui conosco, deu abertura, e todos nós que viemos, fomos abençoados. Então vamos continuar crescendo nessa unidade, que Deus tem algo extraordinário para todos nós. Meu Deus, meu Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por essa rica oportunidade de mais uma vez estar aqui na tua casa, para glorificar e bendizer o teu nome, para aprender um pouco mais da tua palavra, o que Paulo nos exorta, o que Paulo nos orienta, nos ensina, através da luz da palavra. Ô, papai querido, venha abençoar todos nós que viemos, aqueles que ouviram do outro lado, no canal do YouTube. Jesus, abençoa as famílias, abençoa toda a nossa família, abençoa a tua igreja, visita os teus pastores, as famílias, aqueles que estão enfermos, aqueles que precisam de um milagre, precisam de uma porta aberta de trabalho, aquele que está encarcerado, aqueles que estão na rua sem poder aonde dormir, ou ter o que comer. Jesus, visita, Jesus, tenha misericórdia de nós, nos perdoe. Ô, papai querido, abençoa nossos governantes, abençoa a diretoria desse ministério, abençoa essa igreja, porque daqui Jesus transmite as bênçãos para todo o ministério. Abençoa todos nós te louvamos e nós te agradecemos. Leva nós em paz, abençoa nossos filhos, a nossa família, em tudo, Jesus. É o que eu te peço em nome de Jesus. Cadê o pastor Júnior? Ele ortogou a nós, porque o maior abençoa o menor. Meu Deus, meu Pai, nós te agradecemos. Que a tua graça, o teu amor, a comunhão e a consolação do Espírito Santo veja com todos nós desde agora e para sempre. Amém. Vão em paz, que Deus abençoe. Amanhã, oração, das 8 às 9, pastor Zé Machado de Conizonilda. Quinta-feira, Quinta da Vitória, e assim continua. Deus abençoe.